levantamento de uma plataforma de currículo, gente, apontou que para os profissionais mais experientes, os nascidos entre 1995 e 2009, ou seja, a geração Z, são mais difíceis de se trabalhar. São costumes diferentes, né, gente? Em algum momento dá atrito mesmo, não tem jeito. Mas por que será que acontecem com tanta frequência e como coibir essas situações? Conflito de gerações, portanto, é o tema do Diálogos de hoje e eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Viviana Madison. Seja muito bem-vinda, Viviana. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É isso, né? Bom, antes da gente começar, vou passar mais um dado aqui, gente. Nessa mesma pesquisa, olha, 12% dos profissionais disseram que já demitiram um funcionário da geração Z com menos de uma semana de serviço, é isso mesmo. E dentre os principais motivos destacados pelos chefes foi a falta de habilidades na comunicação, de motivação e também de esforço. O estudo ainda apontou que para os chefes da equipe, 1 a cada 3 prefere contratar os millennials, nascidos entre 82 a 94, ou então a geração X, que são os nascidos de 65 até 1981. Viviana, é uma situação bastante complicada, né? Então a pergunta que não quer calar, por que esses atritos acontecem com tanta frequência? Não tem como, né? Relação humana é complicada mesmo, mas às vezes pesa um pouquinho, né? Eu percebo que o conflito das gerações ela acontece principalmente por causa das expectativas. Se parte do ponto, a partir daquela situação, no meu tempo, a minha geração, a forma como eu lidava com essas situações, era assim, Y, X, W. E muitas vezes, quando a gente vai ter esse encontro, as expectativas são muito diferentes. E aí, realmente, ocorrem os atritos. Sim. A expectativa, ela é inimiga, né? A gente, claro, tem que ter aquela positividade, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que ir com mais pés no chão, né? Com certeza. E quando a gente fala sobre a questão de emprego, precisa ser muito claro quais são essas expectativas, o que se espera da função, o que se espera de comportamentos. E tem um agravante que eu acho que é interessante também a gente falar sobre o mercado de trabalho. Existe uma diferença muito grande do pós e pré-pandemia. Sim. Quando a gente fala do pré-pandemia, do trabalho principalmente presencial, o contato, as relações eram diferentes. E muitas vezes essas gerações, né, que estão sendo apontadas, que são a geração milênio, que muitas vezes são aqueles que estão de 20 e poucos anos e entraram no mercado na época da pandemia, eles tendenciam sim a apresentar também um tipo de comportamento diferente. E uma das coisas também que eu acho que é interessante a gente falar, né? Quando a gente fala das gerações mais antigas, por exemplo, a geração Baby Boomer, a geração X, é aquela geração que muitas vezes entrava no trabalho e fazia a vida. Era de se fazer carreira, ficar anos, se aposentar naquele emprego. Hoje a gente já não fala mais disso. Quando a gente fala das gerações seguintes, geração Y, geração Z, até mesmo milênio, o tempo médio de uma expectativa para ficar numa empresa antigamente era de 5 anos. Hoje talvez 1 ano, 2 anos, e a pessoa já acha que está tempo demais até. Quer crescer, né? Quer ter novas expectativas. E também, Viviana, você mencionou agora da questão, né, que as pessoas mais velhas muitas vezes têm a mania de falar, mas na minha geração, no meu tempo, aí eu acho que é um equilíbrio do ego de ambas, né, para pensar, não, tem coisas lá atrás que sim poderiam ser melhores, mas tem coisas boas atuais também, né? É tentar não ter esse bairrismo, digamos assim, nesse sentido, de falar que lá atrás, antigamente, sempre foi melhor do que hoje. É tentar o equilíbrio nesse sentido também, né? E até mesmo quando a gente olha o cenário, né? Por exemplo, há 30 anos atrás, não tinha computador, não se tinha internet. É outro mundo, né? O tempo para processar algo era muito mais extenso que hoje. Até, pegando o exemplo, né, Receita Federal, quando a gente ia fazer declaração de imposto de renda. Há 30 anos atrás era papelzinho. Né? Hoje a gente baixa o sistema, já consegue baixar pré-preenchido e você já consegue enviar muitas vezes no mesmo dia. Então, quando a gente fala sobre o conflito de gerações, eu acho que um dos pontos mais importantes é entender que
são tempos diferentes, são realidades e cenários diferentes. E não tem como se comparar. Porque exatamente também dentro desse cenário, as coisas também demandavam situações que eram completamente diferentes. Até pegando nesse exemplo mesmo, há 30 anos atrás, que as coisas eram feitas muitas vezes à mão, papel. Imagina o tamanho da morosidade para se fazer um processo, que hoje com o sistema, com o computador, com ERP em grandes empresas é muito mais ágil. Então é muito difícil fazer essa comparação. Sem dúvida. Bom, para a gente enriquecer esse bate-papo também, eu gostaria de apresentar a nossa outra convidada que está com a gente de forma remota, que é a estrategista em carreiras, Adriana Maciel. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Adriana. Obrigada, agradeço aí, muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Tema essencial aí hoje no mercado. Parabéns. E Adriana, você que lida diretamente, né, com essa área de recursos humanos, né, com dia a dia aí no mercado, percebe, não tem como, né, esse conflito existe e às vezes parece que a cada dia pior, né, que as pessoas têm essa dificuldade na comunicação. Realmente aí o que acontece no nosso dia a dia, né? A geração Z, ela predomina no mundo digital, né? São aí pessoas que já estão todas andando com o celular, com o tablet, que não atendem telefone, né? É o WhatsApp, é mensagem, então realmente há sim um conflito. Lógico, tem prós, tem contras, né? Igual você já comentou ali um pouquinho antes, o equilíbrio faz toda a diferença, é essencial para a gente manter até um clima organizacional, a motivação entre os colaboradores e, claro, o trabalho em equipe, cada um poder, né, contribuir com aquilo que é positivo da sua geração, poder trazer, compartilhar conhecimento, né? Algo muito interessante que você comentou anteriormente, Dani, a comunicação, né? Outras gerações, X, milênio, elas estão mais acostumadas com o relacionamento interpessoal. Hoje, a geração Z estão ali sempre no online. Tudo para eles é online. Então, é algo que também que a gente precisa ter um olhar, tá? Um pouco mais aguçado, a gente fica um pouco mais preocupado, principalmente no ambiente corporativo. Lógico, já passou a pandemia, graças a Deus, estamos voltando ao modelo presencial, híbrido. Porém, existem ainda profissionais dessa geração que ainda não estão habituados, têm dificuldade, por exemplo, de participar de uma reunião com a câmera ligada. Né? Eles não se preparam, não testam, então é aquela questão da soft skill, a proatividade, às vezes também não tem ali aquela comunicação assertiva, né? Porque são pessoas mais tímidas, né? Estão mais introvertidas, estão acostumados a digitar. Então, realmente aí, esse dado que você comentou, precisa realmente ter mais atenção e mais cuidado, porque a comunicação é uma das habilidades mais recrutadas, né? Mais requisitadas pelas empresas que hoje, nessa geração, faz muita falta. Sim, sim. A comunicação desde sempre, né, foi primordial e hoje ainda mais, né, não tem como em todas as áreas, gente, se você é da área da comunicação direta ou não, a comunicação é fundamental, né, Adriana? E você comentou da geração Z, né, eu acho que a primeira geração, de fato, que entrou no mercado de trabalho já nessa era digital, né, com a tecnologia mais avançada, né, porque as demais gerações eu acho que pegaram nesse processo, né? E vocês duas comentaram sobre a questão da pandemia também. Queria que você falasse, Adriana, um pouquinho sobre as principais características dessa geração Z hoje. Eles são mais imediatistas, o salário, né, alto talvez não seja o que mais prenda o profissional, eles querem mais liberdade, por exemplo, um sistema híbrido, home office, que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, por exemplo, prezam lazer, qualidade de vida. Quais as principais características dessa geração mais atual? Perfeito, muito bem aí trazido esse tema, né? Essa questão mesmo. Essa geração, eles têm o costume de falar assim, quanto mais original é o lema. Então, precisa ser original para eles, eles têm que
sentir bem no ambiente sendo o que é mesmo. Tá? Então, assim, antes, o meu cabelo é rosa, precisa me aceitar com o meu cabelo rosa. Eu gosto de usar piercing, eu tenho que ser aceito no meu ambiente e eles têm que também se sentir confortáveis. São pessoas que realmente prezam por esses valores, pela diversidade, pela liberdade, como eu falei. Para eles, né, o se sentir bem, o original é o que faz sentido. Tá? Sim, procuram trabalhos híbridos, né? A gente sabe que hoje é muito mais difícil, né, ter totalmente 100% remoto, mas querem essa liberdade. São pessoas também que têm um pouquinho mais de dificuldade, falando aí das características principais da resiliência, né? O estudo mesmo que você comentou, que em uma semana, né, um profissional dessa geração já foi desligado. Por que isso acontece? São profissionais que não estão acostumados, de repente, com feedback, o olho no olho, a pedir, né, a receber um feedback para ele ser um pouco mais esforçado, ser mais pontual. Essa pontualidade é uma característica muito forte, tá? Que eles não têm tanto compromisso com a pontualidade. Por exemplo, você está presencial, mas não pode ser um online. Sempre quer flexibilizar algo. Tá? Então, essa resiliência, às vezes essa preocupação e até realmente ali a preparação de algo ainda é uma característica que a gente sente muita falta. E aí acaba acontecendo, né, de ter desligamentos, ter que aí a empresa procurar, e às vezes procura mesmo um profissional de outra geração, que a comunicação já está muito mais habilitado, compromisso, né? E são pessoas também, igual muito bem a Viviana comentou, pessoas que ficam mais tempo na empresa. Essa geração, por não ser tão tolerante ali, muitas vezes eles recebem ali um feedback que não era planejado, que não estava sendo esperado, e aí podem não se sentir confortável e trocar de emprego. Tá? Então, são pessoas aí que realmente têm essa característica de pensar em como eu estou me sentindo. Não é ali uma visão mais no futuro, mas muito mais imediatista, muito bem, como você mencionou. Sim, tá certo. E antes da gente continuar, então, esse diálogo, a repórter Fernanda Santos, gente, esteve numa empresa aqui de São José e conversou com 2 funcionários de diferentes gerações. Vamos ver então como rolou. Lucas tem 30 anos e 8 anos de empresa. Já a Heloísa tem 65 e 18 anos na mesma empresa. A diferença de experiência profissional entre os dois é de 10 anos e mais de 30 de idade. E nas respostas sobre o que pensam em cada palavra também é um pouco diferente. Quando eu comecei, a empresa ela é extremamente desafiadora, porque sempre existem coisas novas. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe. Então isso é muito gostoso, porque isso te dá vontade de vir trabalhar, vontade de aprender. Então não é uma empresa que tem rotina, é uma empresa sempre desafiadora para a gente. É muita maturidade, né, que a gente acaba adquirindo. Eu, como entrei na empresa com 20 anos, tinha acabado de praticamente começar no mercado de trabalho, então não conhecia muita coisa. Então você conhece a Elo, que tem muita maturidade, tem muito conhecimento, você tem que agarrar tudo isso, porque o que a gente vai levar é conhecimento. Então vamos aproveitar ao máximo, mesmo se você tiver feito faculdade, curso, você tem que aproveitar as pessoas que têm conhecimento. Então isso é algo que eu levo assim para a vida. Todo mundo que eu vejo que pode me passar alguma coisa, eu grudo, quero informação, e a Elo é muito isso. A gente troca ideia o dia inteiro, conversa muito. Trabalho, eu penso em alegria, em remuneração, obviamente, e crescimento. Trabalho, para mim, entendo que seja um comprometimento. É algo que você conquista ao longo do tempo. Não diria uma pontualidade em horário, mas pontualidade em entrega de resultado, entrega dos afazeres, sim. Eu sou muito pontual, então para mim pontualidade é o horário. Você marcou aquilo, tem que estar dentro daquele horário também, né? Dentro do que você marcou com a pessoa. Tecnologia, pra gente, jovens senhoras, a gente tem um perereca um pouco, mas a gente vai aprendendo. Gosto. Entendo que seja a interação, né? Relacionamento, a proximidade com as pessoas, de uma forma geral, assim. Falar em público é difícil. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, sempre tive.
chegar assim para fazer uma apresentação, a minha voz não sai não, é meio complicado para mim. Eu gosto de falar bastante, só que quando eu tenho vergonha eu dou uma travada. Mas eu gosto de falar em público, não tenho problema assim não, gosto de conversar bastante. Eles trabalham no mesmo setor como analistas de expansão na empresa. E cada um teve uma impressão diferente do outro quando se conheceram. A alegria dele, sempre estar disposto a ajudar, sempre estar disposto a repetir várias vezes, né? Nem tudo a gente pega na primeira, né? Então, às vezes, você pode explicar de novo. Então, essa alegria, essa disposição, isso é contagiante para quem trabalha com ele. Não é porque você tem uma idade, né, mais avançada que você para. A Elo é totalmente diferente disso. Então, ela quer aprender, quer correr, quer fazer. Ela tem muito mais gás do que muito mais novinho, né? Muito mais gente nova. Então, a Elo, às vezes, a gente está trabalhando assim, Elo, eu tô cansado. Não, vamos embora. Então, essa vontade também de querer sempre continuar. E o recado que fica é estar disposto no ambiente de trabalho com diferentes gerações e encarar novos desafios e oportunidades de conviver e interagir em diversas situações. Eu acho que deixar energia, né? Energia, vontade de viver, né? Eu acho que é mais importante, lutar pela vida, vontade de viver, vontade de continuar crescendo, continuar sendo produtiva. Eu acho que é isso que a gente deixa aí para a geração que vem vindo aí, que também já está, como eu, jovem senhora, para voltar ao mercado de trabalho, ou também não sair do mercado de trabalho. Não julgue o que você está vendo pela pessoa. Com certeza essa pessoa vai ter algo para te passar, alguma informação, você vai aprender algo novo com ela, independente do que for, e com certeza ela também vai aprender bastante com você. Vão ser desafios, tanto para os mais novos quanto para os mais velhos, isso em qualquer local, em qualquer lugar. Então, é nesse sentido, né? Você vai ter que aprender muito, vai ter que correr atrás de informação, buscar, não pode ficar parado, independente, né, da sua idade ali. Mas é muito gratificante também, entendeu? Nesse sentido, acho que vale muito a pena. E faz todo sentido a empresa manter esse comportamento, né? Manter pessoas mais velhas trabalhando, quanto o mais novo também. Tá aí, então, né? Comunicação é desafiador, mas é interessante essa troca de experiências e necessária também, né, gente? Porque a ideia, a gente espera mesmo que o mercado ele seja cada vez mais democrático mesmo, que pessoas de diferentes gerações possam conviver. Viviana, a gente viu aqui, né, na reportagem, me chamou muito a atenção, né, o termo dele falando, eu grudo nela mesmo para pegar informações, e é isso, né, tanto a pessoa mais velha, que sem dúvida tem mais experiência de vida, mas a pessoa mais jovem, ela também tem a sua experiência e um vai complementar o outro. Eu acho que essa é a questão, né, todo mundo tem algo ali para ensinar pra gente. Isso é até uma coisa que Freud dizia. Uhum. A gente aprende até o último suspiro nosso. Sim. E muitas vezes um dos aspectos que a gente se depara, às vezes é com aquele ponto. Eu já sei tudo. Eu já cheguei num ponto da minha carreira que eu já... E isso é um erro cresço fatal. mais, que já sei tudo, né? E que não tenho mais oportunidade para aprender. E isso é um erro fatalíssimo. Porque se a gente for pensar mesmo, nosso celular... Ele atualiza cada um mês, 2 meses. A gente já está aprendendo coisas novas. Uhum. Imagina se a gente chega nessa coisa engessada com a tecnologia, com esse ritmo que está extremamente acelerado. De um ano para o outro, a gente já tem atualizações, já tem informações novas. E isso, às vezes, as pessoas com uma idade um pouco mais madura, às vezes têm dificuldade de acompanhar. Até recentemente, o meu sogro, ele é muito atual. Mesmo apesar dele estar quase na casa dos 70, ele é aquela pessoa que anda de iPhone, que tem carro elétrico. E eu percebo a discrepância com meus pais, por exemplo, que têm a mesma faixa etária e que não se atualizam tanto. Então, às vezes, a habilidade para lidar com softwares, para lidar com, por exemplo, TV, streams, aplicativos, muitas vezes eu percebo que assim, a pessoa que se mantém atualizada, que se mantém versátil, que se mantém ali aprendendo, faz muita diferença daquela que às vezes, não, tá bom esse celular, daqui a 5, 10 anos eu troco. Olha quanta coisa se perde de informações que isso faz com que a gente se mantenha ativo. Isso vale a mesma coisa para o mercado de trabalho. Sim. E, Adriana, antes da gente ir para o próximo bloco, a gente viu no exemplo da reportagem, né? Uma funcionária mais velha trabalhando, né? Ela optou por trabalhar e ainda tem, né, hoje muitas pessoas que às vezes
após a aposentadoria, optam por trabalhar também. Ainda tem uma grande parcela, né? A tendência é não, né? Porque a gente teve reformas recentes, mas a ideia, pelo menos atualmente, ainda tem muitas pessoas que ainda, né, mesmo depois de aposentar, continuam na ativa, independente da idade. Perfeito, sim, existe ainda, né, essa parcela de profissionais que estão realmente interessados e muito bem, como a Viviana comentou, né, já estão mais engajados, preocupados em se manter atualizados com a tecnologia. Hoje, inclusive, há cursos, tá, direcionados para profissionais da idade de 50 ou mais, focados em celular, em computador. Tá? O meu pai mesmo, posso dar um exemplo, o meu pai aí é uma pessoa que se preocupa e foi fazer curso de informática, de inglês e hoje está cursando aí para aprender um pouco de celular. Mas é isso, gente, a gente precisa ir se adaptando porque o mundo vai exigindo. Para não ficar para trás, né, é necessário acompanhar a pandemia mesmo. Quando ali o contato, né, não podia ter mais as famílias em contato. Quem não tinha um celular com vídeo, aquele celular mais antigo, a gente viu que teve muitas pessoas que precisaram aí de uma hora para outra tentar se enquadrar nessa atualização, nessa tecnologia, para poder ver a família, né, para poder saber como é que tá ali um amigo, um parente. Então, a tecnologia, ela vem sim para trazer muito mais avanço, aproximar de uma certa forma, né? Mas é necessário essa habilidade de se dedicar, né? De se esforçar e correr atrás. E aí, onde acontece muitas vezes ali um pouquinho de conflito, porque a geração Z, ela já cresce com o celular, com o tablet, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Outras gerações precisam se adaptar, precisam ter esse esforço, mas assim, tudo que a gente se dedica dá muito certo. Então, hoje, esses profissionais que querem se manter no mercado, que estão um pouco ali, realmente, olha, eu vi que eu já me aposentei, mas eu ainda tenho condições. Qual que é, né, a estratégia? Se dedicar, se atualizar em tecnologia. Claro, essa troca aí entre as gerações é muito rica, né? Enquanto um pode trazer um pouquinho mais de comportamento, de resiliência, né, de experiência, o outro pode trazer tecnologia, inovação e, claro, muita criatividade. E o mercado só tende a ganhar, né, com a união dessas experiências todas. Bom, a gente vai para um rápido break, mas fiquem com a gente porque é bem rapidinho. Voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre conflito de gerações. Eu estou recebendo a psicóloga Viviana Madison e também de forma remota a estrategista em carreiras Adriana Maciel. Bom, no fim do primeiro bloco a gente assistiu uma reportagem bastante interessante de uma empresa aqui de São José, né, que tem pessoas de várias gerações trabalhando. A gente até pegou 2 exemplos, muito legal, como eles conseguem se dar bem ali no dia a dia, se respeitando, um aprendendo com o outro. E aí eu quero voltar agora falando que daqui mais ou menos 5 anos, mais ou menos, né, Viviana, a gente já vai ter uma outra geração aí entrando no mercado de trabalho, que são aqueles que nasceram após 2010. Então aí a gente vai ter, né, várias gerações no mercado, porque a tendência, justamente, né, como a gente mencionou no primeiro bloco, pós-reformas da Previdência trabalhista, que pessoas continuem trabalhando até cada vez mais tarde, né? Muitas provavelmente nem vão se aposentar. Então a gente vai ter aí o que? Mais de 4 gerações todas juntas no mercado de trabalho. É um bom objeto de estudo, né, Viviana? Sem a menor sombra de dúvida. Fico imaginando, vai ser quase uma torre de Babel esse encontro, né? Mas eu vejo que tem algumas características que talvez se aproximam. A gente falando daqui a uns 5 anos, a gente está falando que ainda está em atuação a geração X, que são aquelas pessoas que nasceram a partir da década de 70. E eu percebo que são gerações que já são mais receptivas à tecnologia. Então, mesmo apesar de ter algumas características comportamentais, de serem pessoas mais assíduas, aquelas pessoas que fazem carreira, aquelas pessoas que ficam bastante em empresa, elas também são mais acessíveis e mais abertas para essa questão de tecnologia e tendenciam a acompanhar melhor. Agora, essa geração que vai entrar no mercado de trabalho ainda é uma incógnita, que são jovens que passaram durante a infância, durante a pandemia,
que já ainda nasceram são na era digital, né? Totalmente. Então, Que- redes sociais, enfim. que são ainda mais tecnológicos do que as pessoas que nasceram a partir de 2000, porque ali, se a gente for pensar, né, quem nasceu a partir de 2000, pegou a pandemia lá pelos 20 e poucos anos, e talvez a faculdade foi online, mas fizeram o ensino médio, presencial, o ensino fundamental. Quem nasceu em 2010, não. Então eu fico imaginando que talvez sejam jovens ainda mais dinâmicos com a parte de tecnologia, ainda mais integrado e ainda mais vinculado à parte online. E talvez assim sejam ainda jovens que talvez vão para o híbrido, mas talvez prefiram online. É realmente assim, uma incógnita como vai ser. Mas acho que vai ser talvez um encontro bacana. Sim, legal, né? Bastante enriquecedor. Adriana, o que você acha? O que a gente pode esperar, né? O que vocês, mais precisamente, que estão diretamente nessa área, esperam aí, mais ou menos daqui 5 anos, que a gente vai ter todas essas gerações juntas no mercado? Perfeito, vai ser um desafio. E vou falar algo mais, viu? Esses 5 anos já está ali acontecendo de alguma forma. Por quê? Porque hoje as empresas já estão voltando, muitas para o presencial e algumas para o híbrido. E a gente já está tendo ali uma dificuldade em conseguir, né, em trazer profissionais abertos ao híbrido, por exemplo. Hoje eu vivencio entrevistas, faço recrutamento para todas as áreas, tá? Existem áreas, por exemplo, da tecnologia, do desenvolvimento de software, que é muito mais fácil, mais ágil, talvez, continuar no híbrido ou até no remoto, porque dá muito certo. A gente viu que traz resultado. Porém, tem áreas que o contato, né, físico, a comunicação, ela faz diferença, ela traz ali mais agilidade e o presencial traz mais resultado. Marketing, comercial, né, uma área administrativa. Então, o que acontece? Hoje já está tendo aí um pouquinho ali mais de resistência de pessoas que ainda têm uma certa dificuldade de vir para o híbrido ou presencial. Porém, temos áreas que vão continuar, tá? E aí, daqui 5 anos vai ser o desafio. E aí as empresas vão ter precisam ter essa preocupação. Que área que eu posso manter de acordo, né, com aquela geração? Porque são profissionais muito criativos, intelectuais, né? Hoje a gente fala que além das soft skills, das hard skills, a gente tem a digital skills. Então, será uma geração muito focada na digital skills. E aí precisa adaptar, flexibilizar para manter aí colaboradores, profissionais engajados, motivados, né? Para andar muito bem aí na empresa, no desenvolvimento profissional e na entrega de resultados. Então, vai ser o desafio de adaptar ali os cargos e áreas que a gente consegue ainda manter, talvez até no híbrido, ou então, realmente, trazer para o presencial e começar a trabalhar essa integração, a importância, né, do contato e dessa integração entre os profissionais. E, Adriana, que a gente consiga, né, ter justamente todas essas gerações juntas, né, porque a gente falou no começo, né, fez a introdução do programa falando dessa dificuldade que muitos coordenadores, quem está num cargo de gestão tem com a geração Z por inúmeros motivos que a gente mencionou, mas também, ao mesmo tempo, tem um preconceito com a geração mais velha, né? Tem muitas empresas que não contratam pessoas acima dos 40 anos, por exemplo, né? Você acha que a ideia é deixar mais nivelado essa situação? Também você acha que tende a cair essa rejeição também para pessoas mais velhas? Sim, acontece sim, de muitas vagas, né, senioridades, preferirem ali pessoas mais jovens e de repente um cargo achar que aquele profissional, por estar um pouco mais experiente ou de idade, não vai ser o mais adequado. Então, qual que é a estratégia nesse sentido, tá? É simplesmente oferecer treinamentos, engajar, né, trazer oportunidades para esse público, porque realmente é pensar, existem profissionais que eles vão trazer muito mais resultados no contato físico, na promoção ali de trabalho, na equipe, porém vão precisar ali de ter um pouco mais de paciência, de treinamento. Então, empresas que têm visão de mercado, de crescimento, ter ali a sua parte de negócio, né,
com estratégia para fazer o crescimento e o desenvolvimento profissional de cada colaborador, ela precisa pensar em engajar, em treinar. Tá? E aí assim a gente consegue, né, quebrar essa barreira e falar, olha, aquele profissional 40 mais, talvez, não tem tanta habilidade nessa tecnologia, nesse sistema. Então é realmente uma junção. Os profissionais estarem ali engajados, motivados a se manter atualizados, a estudar, né? A gente sabe que hoje é neto ensinando o avô, né? Vai para uma escola, os cursos EAD, olha só como está mais facilitado, né? Os cursos aí antes não vai ter trânsito, não vou gastar ali com condução, tempo, enfim. Então, utilizar também essa tecnologia para a gente conseguir, né, trazer mais resultados, trazer de repente para essa geração que a gente precisa um pouquinho mais de habilidades digitais, utilizar o que a gente tem hoje, que todo mundo ganha. Legal. A Viviana até estava mencionando, né, Viviana, que você tem uma funcionária mais velha, né, de 70 anos, é bem legal isso, né, também ter essa experiência, dar essa oportunidade também, né, é um presente, digamos assim, estar na ativa, né. Com certeza. Assim, ela tem dificuldade com a tecnologia, mas tem outros ganhos. A parte de lidar com pessoas, a parte comportamental, a parte de comprometimento é nota 10. É isso. Olha só, gente, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que 20% dos jovens ainda levam os pais para a entrevista de emprego, 47% usam roupas inadequadas e 52% têm pouca habilidade na comunicação e na escrita também. Bom, a gente já falou um pouquinho dessa falta de comunicação, né, que é um problema de várias gerações. Talvez as gerações mais jovens, né, mais novas, elas têm esse advento, acho que as redes sociais também acabam auxiliando, só que a gente sabe que tem uma comunicação específica, né? Uma coisa é você falar nas redes sociais, outra coisa é você estar numa reunião, apresentando um projeto. Viviana, começar com você então, como que você avalia essa questão, principalmente na sua área, né, como psicóloga, que uma boa porcentagem ainda leva os pais para a entrevista de emprego? Por que isso? Essa insegurança, a questão dos pais ainda passarem muito a mão na cabeça, e também é um desafio para eles, né? Quando a gente pode falar, nossa, quando meu filho, minha filha está pronta, qual que é esse, né, o nível para os pais também? Quando me falam isso, a primeira leitura que eu faço é: o desejo desse emprego é de quem? Porque muitas vezes o desejo não está no jovem, muitas vezes o desejo está nos pais. E aí eles levam para garantir de que efetivamente está acontecendo. Às vezes, eu vou pegar carona com meu pai. E muitas vezes quando acontece isso, até fica no andar de baixo, às vezes não sobe. Mas de modo geral, muitas vezes o desejo aí não é nem do jovem, é dos pais. E aí realmente ficou difícil de seguir. Já aconteceu também isso comigo. Numa situação de eu receber um currículo, entrar em contato e o contato era da mãe. Da mãe. E aí, dentro dessa situação, fica relativamente claro que são os pais que estão fazendo esse movimento. E às vezes nem é a carreira, nem é a função que a pessoa gostaria de estar trabalhando. Mas os pais pressupõem que aquilo é o que deveria ser feito. E aí a dificuldade de isso dar certo, a situação de isso dar certo é grande, é muito baixa. Porque não é uma combinação que está partindo do desejo da pessoa. Sim. E muitas vezes, assim, um dos aspectos que eu acho também interessante, né? Eu sou da geração Y, né? E venho com aquele olhar, faculdade é mandatório. Essa geração que está por vir, eu não sei ao certo se todos vão querer fazer faculdade. A gente percebe que hoje tem muitas carreiras e que as pessoas ganham muito bem em carreiras digitais e paralelas, né? YouTube, pessoas do TikTok, influencers, e muitas vezes ganham muito melhor do que se eu tivesse feito faculdade, etc. Houve uma desvalorização da educação como um todo, né? Do diploma de uma maneira geral. Sim, uma banalização quase, né? Então, também vem essas carreiras paralelas que muitas vezes as gerações anteriores, na formação como pais, às vezes dá esse pane no sistema de, mas o que você vai ser quando crescer? E aí essa pergunta muitas vezes vem um passinho atrás. Ok, você como pai tem uma responsabilidade até um determinado tempo.
E durante essa trajetória, enquanto você estava educando o seu filho, é para dar recursos para ele se tornar uma pessoa adulta. O que ele vai ser da escolha dele. Sim, e a gente tem de respeitar isso, né? Com certeza. Aí eu acho que entram duas questões, né, nisso que você falou. Primeiro é que muitos pais ainda querem se realizar nos filhos, né? Que é a questão da profissão. Ah, eu acho que isso é bom para ela, para ele, uma coisa que eu queria ser, por exemplo, uma profissão que eu queria cursar e não consegui. E a outra, eu acho que é essa dificuldade, principalmente nos dias atuais, que é, de uma maneira geral, a gente tem mais suporte, de soltar as mãos dos filhos mesmo, né? Porque realmente a gente cria para o mundo, né? Então tem que soltar, né? Tem que ter esse discernimento também. Adriana, rapidamente, queria que você comentasse a questão das roupas inadequadas, né? Que essa pesquisa mencionou também. A gente sabe, felizmente, né? Muitas coisas têm mudado, o mercado, a sociedade tem aceito de uma forma mais fácil, né? A gente não precisa hoje aquele modelo padrão social, né, para você passar credibilidade, por exemplo, mas a gente sabe que ainda tem um limite ali, né? Não pode fugir muito disso. O bom senso é a palavra-chave? É isso mesmo, bom senso, né? Investir sempre no marketing pessoal, né? Como são ali profissionais, pessoas da geração Z que já estão acostumadas do online, põe uma camisa aqui, né? A bermuda, o chinelo. Então, estão acostumados, só aparecer daqui para cima, né? Mas aí no presencial precisa ter esse cuidado. O marketing pessoal, né, é a primeira impressão. Então, lógico, não precisa ser aquela coisa como antigamente, terno, social, mas um esporte fino, uma camisa branca, se preocupar, né, com o que eu vou passar, para onde eu tô indo. É uma área mais criativa, é um escritório, área de direito, ou é marketing, né? Para onde que eu tô indo? Mas tem sempre o bom senso, né? A gente está apresentável, a gente está com o cabelo arrumado, a gente já tem também pesquisado, além da gente do marketing pessoal, é se preparar também para a entrevista, saber o que vai falar. Hoje também uma característica que a gente vê esse pessoal no primeiro emprego, na entrevista, é realmente a dificuldade ali de manter essa comunicação, de continuar, de falar um pouquinho mais sobre você. E é nessa hora, na entrevista de competência, que a gente vai vendo as habilidades. Então, esse marketing pessoal precisa ser muito bem preparado, tem que ter uma atenção. Então, realmente, o bom senso é o que vai fazer a diferença. E não vai mudar, né? A gente, independente de geração, a gente tem que ter isso na cabeça. É legal mudar muitas coisas, né? Mas tem um padrão também, que isso em todas as áreas, né? Desde que mundo é mundo, a gente tem de seguir. Bom, a gente vai para mais um break, mas antes eu gostaria de agradecer a Adriana Maciel por contribuir aqui com a gente. Adriana, obrigada mais uma vez e seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, sempre bom estar aqui com vocês. E parabéns pelo programa, por todo o conhecimento que vocês levam para todos. Tá joia, obrigada mais uma vez. Até a próxima. E a gente vai para mais um break, gente, mas vocês já sabem, é rapidinho. Fiquem com a gente, porque a gente vai continuar esse diálogo aqui. De volta com diálogos, né? Hoje falando sobre o conflito de gerações. Eu já estou aqui no estúdio com a psicóloga Viviana Madison. E agora, de forma remota, a gente vai conversar também com a assistente social e gerontóloga Débora Guedes. A Débora também já é nossa sócia aqui no Diálogos, né, Débora? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Viviana. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Débora, é um assunto, né, que agora eu digo assim, nos últimos anos, né, que a gente tem conversado mais e até, né, um tema para ser objeto de pesquisa também, para a gente começar a sentir, né, eu acho que daqui para frente que a gente vai começar mesmo a sentir o resultado de os conflitos, os pós e os contras de todo esse convívio, né, geracional. Dani, a gente vai começar a perceber as consequências do conflito geracional daqui para frente, mas nós também já temos aí algumas experiências vividas, né, ao longo da história, porque nós atualmente na sociedade temos 5 gerações convivendo, né? Geração Baby Boomer, geração X,
geração Y, geração Z e a geração Alfa, que é a geração que nasceu em 2010 até o presente momento. Então, na verdade, o conflito de gerações, a gente pode até pensar não somente do contexto empresarial, corporativo, do mundo do trabalho, mas da vida como um todo, e diversas gerações, né, convivendo juntos, não somente o jovem e o mais velho, pessoa idosa, né, a mais velha pessoa idosa, mas todas essas gerações convivendo juntos em várias situações da vida, dentro da família, no local de trabalho, em situações também de consumo no dia a dia, no mercado, no estacionamento, no trânsito, né? Então, se nós ampliarmos os nossos olhares, a gente vai perceber que o conflito entre as gerações, tanto quanto também as trocas geracionais, já vem acontecendo, e todo esse ganho que a gente tem até de aumento da longevidade é uma das consequências positivas, né, aí das trocas entre as gerações. Sem dúvida. Trazer aqui para a Viviana também é o que a gente já vem falando, né? É importantíssimo essa troca de experiências, né? A gente pega dos mais velhos, que são mais vividos, mas também a gente pode pegar, né? Os mais jovens também têm muito conhecimento, né? Sabedoria de vida, e é importante, né? A Débora mencionando que até entra nos números, né, de maior longevidade, tudo isso influencia nesse processo, né? Sim, tudo influencia. E eu ainda coloco o elemento tecnologia, que é algo que influencia muito a questão da sociedade, influencia a forma comportamental, influencia a forma de se relacionar. Então, todas essas circunstâncias a gente não consegue olhar isoladamente, a gente precisa olhar cada um desses pontos. E quando a gente fala de gerações, um dos aspectos também que eu vejo que acontecem muito conflitos é muito olhar assim. Se a gente olha as gerações mais antigas, vem com aquele discurso: você precisa respeitar o mais velho. Só que hoje a gente já tem um olhar que a gente percebe assim: respeito é uma via de mão dupla. Então não adianta eu respeitar enquanto o outro me desrespeita. E aí a gente fala de relações que a gente também precisa ter esse olhar, e às vezes uma desconstrução daquilo que foi aprendido, de opa, peraí, não é porque eu aprendi isso dessa forma que é a forma mais saudável. Essa forma é uma forma que, ok, foi passado, o contexto, a situação social, quando foi ensinado, fazia sentido, mas continua fazendo. E aí, muitas vezes, os embates que acontecem do conflito de gerações é muito isso. Você precisa me respeitar, mas quando você olha o contraponto, você respeita para ser respeitado? Quando a gente tem uma relação que é saudável, é uma via de mão dupla. Sem dúvida, para tudo a vida, né? E Débora, a gente está falando você falou dessa relação com a longevidade, né? Que a gente tem dados que mostram isso, o aumento da expectativa de vida da população, felizmente, e a gente espera também que seja com mais qualidade de vida, né? Que eu acho que aí esse é o desafio mundial, e falando em termos dos países latinos, Brasil trazendo para a nossa realidade, eu acho que é um desafio maior ainda que a gente tem de enfrentar. Mas eu queria unir a pergunta que eu vou fazer agora com o que a gente falou lá atrás. A gente comentou sobre essas novas gerações, né, que são mais imediatistas, tem o poder, né, muitas vezes, de escolher o que vai fazer. Isso tá bom para mim, isso não tá, então eu vou sair. Mas também um recorte muito importante que entra, tanto para o mercado de trabalho quanto para a longevidade, qualidade de vida, é o recorte social, né? Também que precisa ser levado em conta também e que influencia diretamente em todos esses setores. Ai, perfeito, Dani. É perfeito sua colocação, porque não tem como deslocar, né, a vida, ela é biopsicossocial. Então, as características, condições da vida das pessoas idosas fora do mercado de trabalho também são determinantes, enquanto motivo pelo qual essas pessoas idosas procuram o mercado de trabalho, ou às vezes não têm uma outra opção e precisam permanecer no mercado de trabalho. Atualmente nós temos cerca de 68% de pessoas idosas no Brasil responsáveis financeiramente pelos seus domicílios. Quase a metade dessa população é analfabeta funcional.
Então, nos leva a refletir sobre quais as condições, né, que esses idosos estão trabalhando para fazer complementação de renda e sustentar as suas famílias. E muitas vezes contribuir com a formação de neto, filho na escola, para pagar conta, né, os boletos da casa, comprar medicamento. Então, eu acho muito interessante, né, pessoas idosas que têm a opção de continuar no mercado de trabalho, né, de voltar ao trabalho, às vezes experimentar uma outra profissão. Acho isso incrível, mas nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das pessoas idosas, né? Então, acho que a gente precisa também olhar um pouco para essa situação, porque essa situação ela é também até de patologia, ela é adoecedora. Nós sabemos que dessa porcentagem de pessoas idosas que estão financeiramente responsáveis pelos seus filhos, né, além da metade dessa população ser analfabeta funcional, ela está submetida a trabalhos indignos, né, para fazer a complementação de renda, e às vezes até trabalhos informais. Isso sem falar do trabalho não remunerado, né? Então, a avó do neto, né? Isso quando não é a avó responsável pela educação do neto, porque é diferente, né? Cuidar e ter ali responsável pela função de genitor, de genitora, né? Então, assim, levar na escola, buscar na escola, né? Então, como estabilizar o que essa pessoa idosa deixa de fazer para ela mesma, para poder auxiliar e cuidar, apoiar na ajuda com os seus familiares. E o contrário é verdadeiro. Nós vemos hoje muitos jovens, adolescentes, né, que no arranjo familiar precisa, às vezes, ceder o quarto, né, porque os idosos da família vêm para junto da casa, desse apartamento, e aí é a maneira de acolher e cuidar, e realmente é responsabilidade da família cuidar dessas pessoas idosas. Então, assim, a relação entre as gerações, ela é muito mais ampla, eu diria, do que somente esse convívio no ambiente corporativo. E já tem conflito, né? As convidadas, minhas colegas Adriana e Suzana, né, estão falando muito bem, você trouxe muito bem essa questão, tem essa peculiaridade do ambiente corporativo, né? Ali tem questões em comum, tem perfis parecidos, né, pelo tipo de trabalho que se desenvolve, tem troca, tem aprendizado, a gente aprende com os mais jovens aprendem com as pessoas mais velhas, mas pensar o mundo do trabalho, enquanto trabalho para a remuneração, para a manutenção da vida no sistema capitalista, é muito importante a gente ampliar os nossos olhares, né, nessas outras perspectivas, até em relação à saúde mental, né, dos mais velhos. E aí eu entendo, assim, só, né, para concluir esse raciocínio, que é uma responsabilidade coletiva, né? Não adianta também somente o idoso e a idosa tentar desconstruir uma mania, uma postura. Isso é possível e faz parte do processo. Mas também não adianta só o mais jovem, né, tentar ser mais ali assertivo, desenvolver empatia. A questão é como nós, enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto instituição, enquanto mídia, enquanto escolas, universidades, pesquisadores, profissionais, temos aí um compromisso para poder fazer com que, de fato, a gente construa uma sociedade mais cuidadosa, né, uns com os outros, dependente das faixas etárias, olhando bem as necessidades e as possibilidades mais individuais desses sujeitos, para além das suas faixas etárias. Sim, a gente está chegando nos minutos finais, mas eu vou fazer, para a gente encerrar rapidinho, uma pergunta para a Viviana, que aí a Débora também depois conclui. A gente falou muito sobre a questão do mercado de trabalho, agora nesse bloco focando mais nas relações pessoais e interpessoais, né? Que é possível também, a gente já falou do programa dos benefícios também, né? Do que ambas as pessoas aprendem, né? A gente sempre tem o de ensinar para o outro, aprender também, mesmo que seja para aprender, né, o que não fazer, mas a gente sempre está ali em constante aprendizado. Então, queria que você falasse, Viviana, também sobre, né, como conviver em harmonia. É possível você ter um amigo, se relacionar, né, com pessoas de faixas etárias diferentes, como conviver em harmonia na sociedade? Eu gosto muito de utilizar a palavra saudável, como se conviver de uma forma mais saudável. E eu vejo que são três principais pilares.
respeito, Uhum. uma boa comunicação e... Ai, fugiu a última. Ai, fugiu. Se alguém Mas vier aí, peraí. respeito, né? Eu acho que respeito e bom diálogo, né? É. Comunicação, eu acho que é a chave de tudo. Débora, rapidamente, você gostaria de fazer alguma colocação, né? Da gente reforçar como conviver em harmonia, porque é saudável e é plenamente possível, né? Você ter amizades com faixas etárias diferentes, como ter essa convivência saudável. Sim, penso que a educação é o principal caminho, a educação formal, a educação informal, né? A gente poder, os mais jovens entenderem, conhecerem a contribuição que os mais velhos fizeram e continuam fazendo para a construção, para a manutenção da nossa sociedade, né? Todos os caminhos que eles abriram, eu sempre falo que eu sou muito grata, né, às pessoas mais velhas, e sem romantizar, né, mas reconhecer. Então, acho que é muito importante que nas escolas a gente possa, né, desconstruir os estereótipos de velhice e construir um novo olhar. E também em relação aos mais velhos, a educação, a atualização, né, para que eles se abram, e eu vejo que esse movimento está acontecendo, que eles se abram para aprender com os mais jovens, porque os mais jovens também têm ideias incríveis, maravilhosas, do gênero, né? Eu acho que essa é a grande magia, a virada da bateria aí do convívio entre as gerações, é a troca dos legados, né? Onde os valores se passam, são questionados, muitos mantidos e outros reinventados. Sim, a diversidade, né, que é tão bonita, eu acho que a gente tem que reforçar isso, gente. Respeito, diálogo. Não concorda com isso? Conversa, dialoga, né, mas já não saia brigando. A gente precisa desse respeito. Todo mundo tem pode, né, ter sua opinião diferente, tem esse direito, isso é democracia, é diversidade. Débora, muito obrigada, viu, por participar com a gente mais uma vez, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Viviana também, muito obrigada. E é isso, gente, o diálogo fica por aqui. Eu quero agradecer. Obrigada. Ai, perdão, a gente está. Desculpa. Imagina, com um tempo aqui no limite. Eu quero agradecer também a Tamires Caetano e a Ana Furtado, intérpretes de Libras, que ficaram com a gente, elas se revezaram aqui no Diálogos de hoje. É a TV Câmara prezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras, pessoal. E o Diálogos fica por aqui. Para rever este programa na íntegra e todos os demais da nossa programação, acessem o youtube.com/tvcâmarasjc, canais 12.3, nosso canal aberto, 7 da NET e também o 9 da Vivo. E para conferir nossos bastidores, acessem o Instagram, @tvcâmarasjc. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem estaremos de volta ao vivo a partir das 4 horas da tarde. E eu aguardo vocês. Até mais!